Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Kardec Clube, nosso projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo, onde nos propomos analisar a obra de André Luiz e compará-la com as obras de Kardec. Estamos respondendo à pergunta introdutória desse projeto: podemos analisar uma obra? Já vimos argumentos teóricos nas obras de Kardec sobre essa possibilidade, já mostramos algum exemplo, analisando uma mensagem muito importante que Kardec trata sobre as publicações das obras. Encerramos esse artigo da Revista Espírita no estudo passado, que aconselhamos que todos que ainda não viram, vejam. E agora, para quem ainda ficou na dúvida, que eu julgo praticamente impossível, como a gente tratou no último estudo, Kardec é muito claro, ele é muito lógico, é muito fácil de ler e entender o que ele está querendo dizer. Não tem como a gente tirar uma interpretação diferente, ele é muito claro, muito objetivo. Ele dá exemplos práticos, a gente mostrou através desse artigo que ele fazia isso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e recomendava e nos ensinava a fazer o mesmo. Mas mesmo para aquele que seja muito teimoso, a gente vai ainda apresentar mais alguns textos sobre a questão da análise das obras, para deixar muito claro que a gente pode e deve analisar as obras, as comunicações dos espíritos. Essa mensagem que a gente vai iniciar agora, e ela também vai tomar alguns estudos, ela é tão rica e importante quanto a outra que a gente estudou. Essa mensagem, ela entra mais ainda no detalhe prático de como a gente deve analisar as comunicações com os espíritos. É Kardec nos ensinando na prática, de uma maneira muito detalhada, muito lógica, com bons argumentos, sobre como a gente deve proceder nessa relação entre as comunicações dos espíritos e a nossa parte, a parte que nos cabe, em analisar, criticar, comparar. Essa mensagem, esse artigo está também na Revista Espírita, agora no ano de 1863, no mês de maio. Percebam que o outro artigo que a gente leu é de 1859, então aí, 4 anos depois, ele volta a tratar do assunto, e com certeza durante esses anos também ele tratou do assunto, mas a gente está escolhendo algumas para analisar e mostrar que só com essas mensagens já fica muito claro e impossível de dizer o contrário do que Kardec está dizendo para aquele leitor, evidentemente, que é honesto, justo e tem boa vontade na leitura e na interpretação. Como eu volto a salientar, tem que ser muito teimoso para dizer o contrário ao ler essas mensagens, esses artigos que nós estamos estudando. O nome desse artigo, de maio de 63, é Exame das Comunicações Mediúnicas que nos enviam. Notem que é extremamente dentro do contexto do que nós estamos falando. Então vamos iniciar e depois a gente vai refletindo junto com Kardec falando. Vamos lá. Muitas comunicações nos foram enviadas por diferentes grupos, já pedindo conselho e julgamento de suas tendências. Já, como umas poucas, na esperança de publicação na revista. Todas nos foram mandadas com a faculdade de dispormos das mesmas como melhor entendêssemos para o bem da causa. Fizemos o seu exame e classificação, e não fiquem admirados da impossibilidade de publicá-las todas, quando souberem que, além das já publicadas, há mais de 3.600 que, por si só, teriam absorvido 5 anos completos da revista, sem contar um certo número de manuscritos mais ou menos volumosos, dos quais falaremos adiante. A súmula desse exame nos fornecerá tema para algumas reflexões que cada um poderá aproveitar. Vejam que ele já começa de uma maneira muito profunda e percebam que o próprio nome do artigo já responde o questionamento que a gente faz como introdução desse projeto. Lembre que o questionamento é: nós podemos analisar uma obra? E o nome do artigo é Exame das Comunicações Mediúnicas. Olha, exame e análise é a mesma coisa. Então, somente esse artigo bastaria, mas a gente já mostrou vários. Mas dentro do próprio texto a gente vai ver, fica claríssimo como isso era normal e é o que deve ser feito com as comunicações. E aí eu quero iniciar chamando a atenção para o início desse texto, para algo muito importante que a gente não pode deixar passar batido. É Kardec nos contando que muitos grupos enviaram comunicações pedindo conselho e julgamento de Kardec.
e deixando Kardec livre para que ele usasse essas mensagens como bem entendesse. Isso aqui pode parecer uma coisa corriqueira, mas ela é extremamente importante e historicamente marcante. Para que a gente entenda um pouco de como os espíritas da época de Kardec, do mundo inteiro, não é apenas de um país, de um estado, do mundo inteiro, viam Kardec e tratavam Kardec. Os espíritas tratavam Kardec como um mestre, como um professor, como um guia, como alguém que, ao dar a sua opinião, a sua análise, era visto realmente como aquele que elucidava, que dava um norte, que ditava as coisas. O movimento espírita se submetia a Kardec e via ele como a estrela maior de toda essa família espírita. Veja um exemplo de dedicação, devoção e também de humildade dos espíritas do mundo inteiro. Porque eles diziam, olha, mestre, analise as mensagens. Nós ficaremos com a sua análise. E faça com as nossas mensagens o que o senhor bem entender. Então vejam como os espíritas colocavam o espiritismo e Kardec acima das vaidades, acima do ego ferido, da paixão pelos espíritos que ditavam as comunicações ou pelo apego às comunicações, como a gente teve no século XX e tem até hoje. Hoje as pessoas, quando recebem uma comunicação, e isso aconteceu durante o século XX, elas se apaixonam pela comunicação e pelo espírito que é dita, e Deus o livre alguém criticar, questionar a mensagem. O médium, o grupo e até o espírito que se diz superior fica melindrado, fica ofendido, fica chocado. E os espíritas do mundo inteiro, na época de Kardec, dizem, olha, mestre, a gente deixa para sua apreciação. E notem que aqui isso tem uma razão de ser, que também é preciso tratar, porque daqui a pouco alguém pode levantar uma questão levando para outro lado. Essa devoção, essa humildade dos espíritas, essa atitude de deixar para Kardec analisar e tratar a opinião dele como a opinião melhor para analisar, não se trata aqui de uma devoção cega, religiosa no sentido tradicional. É porque todos entendiam que Kardec era o mais bem preparado. Ele mesmo vai dizer muitas vezes que ele estava numa posição privilegiada, porque ele era o centro no mundo onde recebia todas as informações sobre o Espiritismo. Então ele tinha uma visão que ninguém mais tinha do todo e dos detalhes. Por isso que ele melhor podia analisar pela posição em que ele se encontrava, né? Porque ele tinha essa visão de todo o movimento espírita mundial, das mensagens, então ele conseguia enxergar aquilo que os espíritos estavam querendo tratar, para que lado eles estavam querendo ir. Então essa é a primeira razão. E a segunda razão é pelo preparo dele, pela evolução dele, pelo preparo realmente como espírito, que ele provou nas suas atitudes, nos seus escritos, nos seus argumentos. Então nota que não se trata de algo cego, como muitas vezes aconteceu pós-Kardec, né? Em que as pessoas são idolatradas por outras razões. A pessoa é idolatrada porque ela é médium, a pessoa é idolatrada porque ela é famosa, a pessoa é idolatrada por outros critérios que não os que Kardec era. Então o movimento espírita entendia que ele era o mais bem preparado. E cabe aqui uma informação para que os estudiosos que não sabem como funciona em ciência não pensem que isso é exclusivo do espiritismo. Toda teoria científica que está sendo elaborada, ela tem aqueles seus grandes especialistas, quando não é uma pessoa só, são pouquíssimas. Então, outros estudiosos daquela ciência, eles reúnem uma quantidade aí de material e enviam para os grandes especialistas. Então, isso é muito comum em ciência. Para cada parte de uma teoria, a gente tem um grande líder daquela teoria. Por quê? Porque isso é uma maneira inteligente, né? Imagina se todo mundo ficasse cuidando da mesma coisa, todo mundo ficasse tratando isoladamente do assunto. Até para a visão teórica ampla, para poder analisar com mais propriedade essa teoria, isso seria prejudicado se fosse dividido, se fosse várias pessoas. Não, há sempre um grupo de pessoas grande no mundo inteiro, mas ela vai se concentrar num ponto só. Então, geralmente, é um grande nome quem organiza, seleciona, dá a última palavra. É assim que funciona. E no Espiritismo foi assim com Kardec, pelas razões que a gente já colocou. Então, vejam como funcionava o movimento espírita naquela época. E hoje? Quem hoje diz assim, olha,
eu deixo a minha palestra, o meu livro, a minha psicografia, a minha opinião, eu deixo ela para Kardec. Kardec é quem vai dar a última palavra. Kardec é quem vai ser o grande critério. Fiquemos com Kardec, não com as minhas opiniões pessoais. Quem deixa de lado verdadeiramente a sua vaidade de opiniões pessoais e opiniões menos habilidosas e bem construídas para que a de Kardec se sobreponha? Quem hoje diz assim, esqueçam o que eu falei, fique com Kardec, mas de verdade, não só no discurso. As pessoas não fazem mais. Pelo contrário, o movimento espírita é o primeiro a desvalorizar Kardec. O movimento espírita transformou ele num codificador, que fez a parte dele lá, e ficou lá no século XIX. Para a grande maioria dos espíritas é alguém ultrapassado, alguém limitado, alguém... o próprio movimento espírita coloca defeitos de Kardec que Kardec não tinha, ou ignora Kardec, ou coloca em segundo plano. A paixão e devoção do movimento espírita, e eu estou falando aqui de algo histórico, que qualquer pessoa com uma simples convivência com o movimento espírita sabe que Kardec não é o preferido. Não é o grande líder, o grande mestre do movimento espírita. A gente sabe hoje que, em linhas gerais, por exemplo, o espírito Emmanuel, o espírito André Luiz e o médium Chico Xavier estão acima de Kardec para a grande maioria do movimento espírita brasileiro. E elas julgam, então, que essas personalidades que eu citei são melhores ou tão bons quanto Kardec. Veja, eu, nesse momento, não estou fazendo nenhum julgamento sobre essa opinião. Eu só estou informando que, historicamente, foi o que aconteceu. E mostrando aqui que, na época de Kardec, era diferente. Vocês estão vendo. As pessoas pediam conselho e julgamento de Kardec. Hoje as pessoas, elas idolatram e nem julgam e nem analisam a mensagem. Elas simplesmente adoram, gostam. Não importa o que o Espírito disser, o que a mensagem disser. Se veio através do médium X ou se é o Espírito tal que ditou, as pessoas simplesmente aceitam. E ai de quem questionar. E se a gente mostrar Kardec para essas pessoas, elas dizem com toda tranquilidade: ah, mas isso aí é no tempo de Kardec, Kardec não disse tudo. A coisa evoluiu. E elas ficam com esses espíritos. Nós vamos vendo nesse nosso projeto que a coisa não é bem assim. Mas por enquanto nós estamos mostrando. É ou não é isso que acontece? É isso que acontece. Mas notem uma outra coisa interessante. Eles estão pedindo o conselho e o julgamento. E o nome da mensagem é Exame das Comunicações. Lembrem que a gente está respondendo a pergunta: podemos analisar uma obra? A gente já falou sobre o nome do artigo que deixa claro que isso é possível. E agora eles estão falando: Kardec, analise, julgue a mensagem que a gente recebeu. Faça uma avaliação dela. Não? A primeira frase do artigo já responde ao que a gente está tentando se propor. Mas é óbvio que é de propósito que a gente está mostrando vários e vários textos. Um só bastaria para aquele leitor honesto, que não é fanatizado e que tem boa vontade. Um texto bastaria, a gente viu isso, para ver como isso é possível. Mas como o movimento espírita ele é muito teimoso por várias razões, uma delas por fanatismo e fascinação, nós vamos ver isso mais para frente, e também por não usar razão, e por ser teimoso, e por ter interesses envolvidos, por desconhecer e estudar pouco. Mas um texto bastaria, mas a gente está mostrando vários, justamente para não ter como a pessoa ler e dizer: olha, ele está analisando a obra e isso é um equívoco, ele não poderia fazer. A gente está mostrando Kardec na prática aqui. E aí a gente fica impressionado com o seguinte: ele recebeu, só aqui nesse texto, ele diz 3.600 mensagens. Olhem a quantidade de mensagens que ele recebeu. E ele diz que alguns eram mais do que simples mensagens, né? Eram manuscritos mais ou menos volumosos. Então a correspondência de Kardec, imagina, recebendo coisas do mundo inteiro, era muito grande. E ele já diz para o leitor ele não ficar surpreso, admirado, do porquê ele não vai publicar. E ele começa mostrando que primeiro é muita coisa, né? Se ele fosse publicar tudo, ele diz: olha, eu precisaria de 5 anos da Revista Espírita para publicar tudo. Mas ele vai dar agora outras considerações. Nós vamos ver agora na prática Kardec analisando essas 3.600 obras, ele comentando sobre a análise, o exame e o julgamento. Vamos ver então o que ele diz, como ele procede. Entre elas encontramos algumas notoriamente más, no fundo e na forma, evidente produto de espíritos ignorantes, obsessores ou mistificadores, e que juram pelos nomes mais ou menos pomposos com que as assinam. Publicá-las teria sido dar armas à crítica,
Uma circunstância digna de nota é que a quase totalidade das comunicações dessa categoria emana de indivíduos isolados e não de grupos. Só a fascinação poderia levá-los a ser tomados a sério e impedir serviço lado ridículo. Como se sabe, o isolamento favorece a fascinação, ao passo que as reuniões encontram controle na pluralidade de opiniões. Reconhecemos, contudo, com prazer que as comunicações dessa natureza formam na massa uma pequena minoria. A maioria das outras encerra bons pensamentos e excelentes conselhos, mas não se negue que todas sejam boas para a publicação pelos motivos que vamos expor. É extraordinário como ele vai explicando detalhadamente, dando os argumentos e deixando claro o pensamento dele sobre essa questão da análise das mensagens da publicação. É muito claro. Percebam que percebam as coisas que ele diz sobre as mensagens que ele recebeu aqui nesse texto, nesse parágrafo. Vejam que ele chama de más as comunicações. Ele chama os espíritos que agitaram de ignorante, mistificador. Ele fala do lado ridículo das comunicações. Por que eu estou salientando essas palavras? Porque Kardec está textualmente, na prática, julgando e criticando as mensagens e as obras que ele recebeu. Está claro? Vejam, ele deu adjetivos para as comunicações, mas ridículas, um lado ridículo, sobre os espíritos que agitaram. Ele chamou de ignorantes, mistificadores. Nota, Kardec está julgando, está criticando, claramente. Por que eu estou salientando isso? Uma, para provar o que a gente falou, para a gente provar o que a gente falou sobre a pergunta do nosso projeto, podemos analisar uma obra, está aqui a prova. E outra, para mostrar que a nossa noção de caridade hoje no movimento espírita está muito distorcida, equivocada. Porque aqui é Kardec fazendo isso. Se a gente faz isso hoje, pega uma mensagem e chama o espírito ignorante, mistificador, diz que a mensagem é ruim, diz que tem um lado ridículo, as pessoas, o movimento espírita enlouquece, se ofende, até perde a razão, se exalta, nos proíbe de falar, nos xinga, nos ameaça, diz que a gente é das trevas, diz que a gente é inimigo do espiritismo, diz que a gente não segue Jesus, que a gente não segue o espiritismo, que a gente falta com a caridade. E a gente está aqui mostrando que é Kardec que nos ensina a ser assim. Porque a gente tem que separar as coisas. Nós já tratamos disso no estudo passado. É porque aqui nós não estamos falando da pessoa, do médium, nem mesmo do espírito. A gente está analisando aquele conteúdo que ele produziu. Então é isso que a gente está julgando. Mas a gente acha que isso é falta de caridade. Bom, se é falta de caridade, Kardec também não foi caridoso. Será mesmo que Kardec, o espírito superior, não foi caridoso? É que a gente acha que ser caridoso é não analisar as coisas, não usar a razão. Então, fica aqui esse assunto que a gente está mostrando. Está claro? E ele começa, então, vamos agora pegar na ordem, dizendo, daquelas 3.600, algumas eram notariamente más, ou seja, o conteúdo era mau mesmo, sem nenhuma dificuldade de perceber. Só que essa aditivação de má, ele dá para o fundo e para a forma. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a se acostumar, que o nosso estudo vai tratar muito. Kardec analisava o conteúdo? Sim, era o mais importante, mas também a forma. Se a forma estiver ruim, também é criticável. Não só o conteúdo. E aí ele mostra uma evidência que, se o conteúdo era ruim, óbvio que só poderia vir de espíritos de qualidade ruim. Não tem como um espírito bom ditar algo ruim. Isso seria uma contradição lógica. Então é óbvio que se eu analiso o conteúdo e está ruim, foi um espírito de qualidade ruim que ditou. É essa ligação que a gente tem que aprender a fazer. Parece simples, mas na prática não é o que acontece. A gente pega o nome do espírito, e daí é um espírito famoso que a gente gosta. O conteúdo tá ruim, mas como a gente gosta do nome, da assinatura, do espírito que ditou, a gente tenta salvar a mensagem, tenta criar um malabarismo injustificável porque a gente gosta do espírito. Mas a gente tem que separar. Continue gostando do espírito, mas tá ruim, tá ruim. Então ele diz, aí ele classifica 3 tipos de espíritos. Né? Ignorantes, obsessores ou mistificadores. Os espíritos ignorantes que sabem pouco e dizem bobagens porque sabem pouco.
Os obsessores, a gente vai estudar os obsessores mais para frente, e os mistificadores, aqueles que realmente eles estão mentindo. Mas lembra que a gente já comentou, não é só os mentirosos que a gente tem que analisar, porque há também os ignorantes, os pseudo-sábios, que sabem pouco ou que fazem confusão. E aí ele diz, publicá-la seria sido dar armas à crítica. Lembra que ele já tratou disso, em 59 a gente viu. Se ele publica mensagens ruins e atribui a espíritos superiores, pronto, a crítica vai descer a lei com razão. Porque como espíritos superiores, personalidades ditas grandiosas da humanidade, poderiam ditar mensagens ruins? Seria contraditório. E aí ele mostra que, naquela época, né, circunstância é digna de nota, a maioria das comunicações dessa categoria, ou seja, dessas ruins, ela emana de indivíduos isolados e não de grupos. Aqui a gente começa a entrar num ponto importante. Aquele médium que recebe as comunicações isolado. Ele não tem um grupo de apoio que o ajude a analisar e criticar a mensagem. A gente vai ver que aqui está o cerne do que aconteceu no século XX. Os médiuns famosos que psicografaram e distribuíram essas mensagens, que estragaram e deturparam o espiritismo no século XX, a gente vai ver nas biografias, na história, que eles trabalharam isoladamente. E, quando vinha a público as mensagens deles, eram só de pessoas que não criticavam, que não questionavam. Eram só pessoas idólatras, cegas, fanatizadas, interessadas em tirar alguma coisa do médium, seja uma comunicação pessoal, seja um pouquinho da fama, do poder, da notoriedade. Isso aconteceu na história do movimento espírita. O médium recebia centenas de mensagens, a federação vinha, publicava, e as pessoas que criticavam eram inimigas do espiritismo, servos das trevas, pessoas do mal, querendo combater o bem. A gente vai ver muito isso em diversas obras históricas do movimento espírita. Espíritas muito lúcidos questionando e criticando, e a crítica delas era vista como, bom, são os inimigos do espiritismo que querem atrapalhar o médium missionário. Então a gente passou a tratar a crítica da mensagem, que a gente está vendo aqui, que é exatamente o que deve ser feito e era feito. Então, exatamente o modus operandi foi aquilo que é essencial e deve ser feito. Esse essencial que deveria ser feito foi subvertido e tratado como justamente algo que é ruim e feito por más pessoas inimigas de Deus, Jesus e o Espiritismo. Olha que curioso isso. Mas na época de Kardec, não. Ele já vai mostrar aqui que a maioria, ali no final, a última frase, a maioria das outras encerra bons pensamentos e excelentes conselhos. No início, desculpe, reconhecemos contudo com prazer que as comunicações dessa natureza formam na massa uma pequena maioria. Então, essas comunicações de médiuns isolados, na época de Kardec, e sem análise crítica, na época de Kardec era a minoria. Me permito fazer uma leitura do século XX atual, pensando que isso mudou, não é mais. Hoje a maioria da massa é fanatizada, não analisa a mensagem e aceita a mensagem de espíritos ignorantes, obsessor e mistificador, como do espírito superior. E aquele que estuda e critica é visto como mal. Eu entendo que houve uma distorção por diversas razões, mas a principal é por não ter estudado e seguido Kardec. Nós vamos procurar mostrar no decorrer do estudo que parece que realmente foi isso que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, ele está mostrando. Se eu tenho indivíduos isolados, a tendência é que fica mais fácil deles serem presas da mentira. Porque tudo aquilo que eu isolo e proíbo discussão, como é que eu vou conseguir desmascarar a mentira se eu isolei os indivíduos e proibi a discussão? Então, quem realmente busca a verdade traz a público e, pelo contrário, pede para ser analisado o seu conteúdo. Não se esconde. Os espíritos que procuram se esconder e evitar a luz, evitar a massa, a análise, a discussão, é porque alguma coisa ele tem e não esconde. Por isso que a gente se baseia no... Notem que a própria mensagem trata disso. Os espíritas recebiam, os grupos, a mensagem e mandavam para Kardec avaliar. Queria uma avaliação. A gente hoje teve e não quer avaliação. Não, vai desarmonizar o grupo, vai atrair espíritos maus, faltar com caridade, nós temos que focar na paz, no amor, em Jesus. Notem como a gente distorceu as coisas. É justamente o ambiente onde não há análise de discussão que reina as trevas, a mentira, os espíritos enganadores. E esses próprios enganadores disseram isso. Não, pessoal,
não vamos discutir, não vamos analisar, isso é feio, a gente tem que amar, o importante é amar. Eles mesmos usaram essa tática, porque, claro, aí eles não eram analisados, criticados e questionados, eles diziam o que queriam. Então, nota a cegueira. E ele diz, só a fascinação poderia levá-los a ser tomados a sério, impedir se visse o lado ridículo. Então, aqui ele dá um grande sinal para a gente entender. O médium fascinado, ele leva a sério as comunicações ruins e ele não consegue ver o lado ridículo do que ele está recebendo. Hoje, quando a gente pega essas obras, essas mensagens que vieram no século XX, é impressionante o nível de contradição, de algo ruim, mal escrito também na forma, mas o conteúdo com contradição, com coisas completamente ridículas. E as pessoas amam, se apaixonam e defendem até com violência. E dizem que quem está criticando é que é do mal. Por causa desse problema da fascinação. Nós vamos estudar, assim que a gente terminar a parte do podemos analisar uma obra, a gente vai analisar a fascinação. E talvez seja o grande problema do que aconteceu no movimento espírita brasileiro. As pessoas se fascinaram e passaram a ser comandadas. O movimento espírita brasileiro passou a ser comandado por espíritos que, na verdade, são inimigos do espiritismo verdadeiro. É forte isso, mas a gente vai apresentar aqui as comparações, os textos, as análises. E nós não estamos fugindo de expor o que a gente pensa, levar a público e abrir análise e discussão. E como a gente já falou, e vou repetir, nós vamos abrir espaço para quem pensa o contrário, para contra-argumentar o que nós estamos dizendo. Ora, isso é comportamento de quem está enganando, mentindo, fanatizado, fascinado? Alguém que diz o que pensa, mostra os argumentos, abre espaço para crítica. Então, de um lado eu tenho aqueles que não deixam analisar, e de um lado eu tenho alguém que propõe análise. Qual dos lados tem a tendência de ser fascinado? Que a gente usa a razão e pensa. Mas ele mostra, então, que há um tipo de fenômeno, que ele chama de fascinação, nós vamos ver o que é, é um tipo de obsessão, que faz a pessoa levar a sério e não ver o ridículo das comunicações que ela está recebendo. Então, ele diz, a maioria das outras encerra. Então, dessas 3.600, há muitas que a gente falou dessa maneira, mas a maioria encerra bons pensamentos e excelentes conselhos. Bom, ao ele dizer isso, a gente pensa, bom, então eu posso publicar. Então eu posso criar livros. Então eu posso passar agora a criar seminários de estudo sobre essas mensagens. Ele diz assim, mas não se negue que todas sejam boas para publicação. Aqui ele deixa claro que a gente vai estudar muito mais detalhado aqui para frente. Não é porque a mensagem tem bons pensamentos e excelentes conselhos que mesmo assim ela já tem atingido o critério para publicação. Aqui é um outro equívoco que a gente já comentou um pouco nos outros estudos, e aqui a gente está vendo Kardec falar. Então a gente pensa assim, bom, a mensagem ela está falando coisas boas, está dando excelentes conselhos. Então ela passou pelo critério, é uma mensagem do Espírito Superior, eu devo publicar. Não, nem nesse, olha o rigor dos critérios de Kardec, nem nesse caso ele ainda julga boa para publicação. Então a gente vai ver, anotem isso e grave que a gente vai tratar muito disso. O rigor dos critérios de Kardec. Para que a gente não pense assim, é só mensagem que fala sobre o mal, que nega a moral do Cristo. Não, não é só essa que a gente tem que evitar publicar. Vou repetir, mesmo a que encerra bons pensamentos e excelentes conselhos, vejam que é Kardec falando. Mesmo elas não são boas para publicação. Vejam, o movimento espírita publicou tudo que recebia. E aqui ele está dizendo que mesmo as que têm bons pensamentos e excelentes conselhos, ainda não são boas para publicação. Veja que é o oposto. É diferente do que foi feito. Quando a gente diz que Kardec não foi praticado, tem pessoas que dizem, mas como assim? Aqui ele está mostrando. Então vamos ver no próximo estudo os motivos, que ele diz que vai dar, motivos que vamos expor. Por que mesmo mensagens com bons pensamentos e excelentes conselhos, ainda assim, não atendem os critérios de publicação? Até o próximo estudo.